noite, bom dia Minas Gerais. O programa Agenda Minas não está no estúdio. Estamos no centro de Belo Horizonte, na Praça 7, capital mineira, para trazer para você as comemorações e principalmente manifestação ao Dia Nacional do Aposentado. Ao meu lado, o presidente do SINAP, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados aqui de Minas, o Adilson Rodrigues. Adilson, não é um dia para se comemorar somente, ou comemoração de luta e principalmente reivindicação. É um dia de reivindicação e comemoração, porque é um Dia Nacional do Aposentado, nós não podemos deixar passar em branco. E também nós viemos aqui para falar contra a reforma da Previdência, que ela não ajuda ninguém, nós somos totalmente contra. Viemos falar também sobre o aumento do aposentado em 2018, que foi um absurdo. O aumento do aposentado esse ano contraria todos os princípios, todas as regras. Foi menor do que a inflação. Comemorar, a gente não comemora nada, porque pelos atos que os governantes do país vêm fazendo com os aposentados, não é justo, né? Porque em vez de nós ter um ganho merecido, nós estamos só tendo perdas salariais e o salário que nós ganhamos não dá para mais nada, nem mesmo para comprar os medicamentos. O país está numa crise violenta, os aposentados são os maiores prejudicados desse país. Porque, além deles não darem aumento digno, ainda quer nos tirar os direitos que nós temos. Eu sou aposentado como trabalhador rodoviário, como motorista de ônibus há 6 anos e daí para cá a minha aposentadoria só foi caindo. Eu já estou numa situação com o meu salário como aposentado, não dá para me comprar nem um pacote de arroz pardal e nem um pacotinho de feijão bandinha, aquele feijão que usavam antigamente. O Dia Nacional de Luta do Aposentado. Esse é o 24 de janeiro de 2018, lançamento da nossa campanha 2018 para barrar a reforma. É um dia de luta, de conscientização e de muita energia. Qual o resumo que você faz da vida do aposentado brasileiro? Olha, o aposentado brasileiro, ele é um herói. As aposentadorias são baixas, os cálculos de proventos de aposentadoria, pela média, rebaixam os salários, isso resulta em empobrecimento das famílias e essa reforma vem para acabar com o pouco que já temos. Então, a nossa missão aqui é de conscientização e de luta contra a reforma. Uma das ações importantes nessa manifestação é orientar a população sobre a reforma da Previdência. Ao meu lado, a Ilva Franca, ela que está coordenando aí a distribuição desses cartazes aqui. É muito importante nesse dia você informar a população sobre esse perigo que é a aprovação da reforma da Previdência. Isso. Nós estamos fazendo um trabalho parlamentar com os caródromos dos deputados federais mineiros que são favoráveis à reforma da Previdência e também os indecisos. Porque, deputado, se você votar a favor da reforma da Previdência, contra os direitos trabalhistas, você não vai voltar em 2018, isso nós garantimos. Então, dia 19, que o governo está falando que vai colocar a PEC 287 para votar, pense, não vote a favor da reforma previdenciária. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. Você que trabalha em condomínios, em empresas de asseio, conservação e limpeza urbana de Belo Horizonte, pode contar com os serviços do SINDEAC, o seu sindicato que oferece assistência médica com várias especialidades e um belo clube e até um hotel pousada na Praia do Morro, em Guarapari. Então, filie-se ao SINDEAC, o sindicato que é a cara do trabalhador. Você está assistindo programa Agenda Minas. Uma cena bastante comum é ver o trabalhador aposentado o quê? Trabalhando. No momento que ele tem para descansar, sinônimo entre aspas de aposentar, não, é o contrário. O seu Vanildo, por exemplo, 66 anos, está aqui ainda trabalhando. O senhor aposentou há quanto tempo? Tem 2 anos.
Está aqui por quê? Porque para completar minha renda, né? Porque o salário não dá, né? Se depender dele, não dá. Então a gente tem que trabalhar, vai dar continuidade. Um dos argumentos do governo é dizer que o trabalhador se aposenta novo, forte, com vitalidade. Mas o senhor está aqui não é por vitalidade, não é por ter saúde, mas simplesmente para não passar necessidade. Passar necessidade, exatamente. Isso, para não passar necessidade. O senhor contribuiu quanto tempo na Previdência? Não, eu paguei 17 anos, mas como eu aposentei por idade, né? Mas eu tinha 17 anos de contribuição. Qual o valor do salário? Salário mínimo. E com o salário mínimo o senhor faz o quê? O salário mínimo é mal da paga. Se você que nem eu vou analisar mesmo, se eu levar a sério mesmo, é uma conta de água, conta de luz, telefone. E olha lá, se eu pagasse aluguel era pior ainda, né? As demais despesas o senhor tira aqui, ó, do carrinho. Tira aqui trabalhando. Tira aqui. Walter, qual o resumo que você faz do trabalhador aposentado brasileiro? Bom, o trabalhador aposentado brasileiro, ele é levado, depois de aposentado, a um clima totalmente diferenciado de suas condições de vida. Ele vai pela média salarial, ele perde a cesta básica, ticket de refeição, plano de saúde, que tinha integrado ao seu salário. Ou seja, então ele é reduzido a praticamente o salário mínimo nacional. Então nós temos hoje na Previdência Social cerca de 30 milhões de trabalhadores aposentados, pensionistas que ganham o salário mínimo. E recentemente o presidente retirou R$11. Parece a importância pequena, mas R$11 é um pacote de arroz que ele vai comer o mês inteiro. E se você fizer uma conta, 30 milhões a R$11 são 330 milhões por mês. Durante o ano são 4 bilhões de reais. Então, ou seja, tirou das costas do aposentado que paga a conta 4 bilhões de reais de receita para cobrir o rombo do governo e não da Previdência Social. Agora nós vamos ouvir a Sandra Silvestrini, ela que é presidente do Sejusmig, que é o sindicato que representa os trabalhadores no Judiciário Mineiro em primeira instância. Presidente, você trouxe uma faixa que diz que se você paga impostos, o servidor público não é privilegiado. E uma das teses do governo é dizer que a reforma da Previdência, que atinge diretamente ao aposentado, é justificada pelos privilégios que ele diz que o servidor público tem. Isso procede? Qual a sua opinião com relação a isso? Isso não procede, isso é mais uma falácia do governo. Na verdade, iniciou-se a campanha pela reforma da Previdência alegando-se um déficit nas contas públicas. Houve uma CPI, provou-se que não há déficit, a Previdência Pública é superavitária. Aí o governo apelou para uma nova falácia, que é cortar privilégio de servidor público. Servidor público está com salários congelados há vários anos, servidores públicos estão sem condições de trabalho, sem equipamentos próprios. No caso do Judiciário Mineiro, que é a categoria que eu represento, a falta de pessoal, processos se acumulam nas prateleiras, servidores se adoecem. Agora, presidente, qual é a condição do servidor público da sua categoria quando aposenta, já que tanta precariedade dificulta muito mais ter uma qualidade de vida pós o período de trabalho? Sim, no momento em que o servidor se aposenta, depois de vivenciar essas condições indignas de trabalho ao longo de sua carreira, esse servidor se aposenta doente. Então ele se aposenta necessitando de uso de medicamento, acompanhamento médico, ou seja, é o momento em que mais aumenta os gastos desse trabalhador. E em relação especialmente aos servidores que ingressaram no serviço público até 2003, há no nosso pensamento até uma tentativa de apropriação indébita, porque o governo quer impor um teto, um limite, sendo que esse trabalhador contribuiu a vida inteira sobre o salário integral dele, e não sobre um teto, e não sobre um limite. Então o governo trata com indignidade o trabalho público, com isso ele prejudica a sociedade, porque prejudicando o servidor público, não dando condições de trabalho ao servidor público, ele prejudica a qualidade de serviço prestado à sociedade e ele mente para a população. Servidor público está com salário congelado, servidor público está com quadro defasado, servidor público de todas as esferas e de todos os setores, a não ser das cúpulas. Nós estamos falando aqui de trabalhadores, os trabalhadores que atendem a população no balcão, todos esses servidores estão sofrendo com
falta de reajuste salarial, congelamento salarial e falta de condições de trabalho. Não são privilegiados, não são culpados pelo déficit da Previdência. Os culpados pelo déficit da Previdência, que o governo alega, não é um déficit da Previdência, é um déficit nas contas públicas em geral, são os grandes bancos, as grandes empresas e o próprio governo, quando paga aos deputados para poder aprovar uma reforma mentirosa. Pois é, Rogério, hoje é o Dia Nacional dos Aposentados, mas nada a comemorar, porque nós estamos vivendo em uma avalanche de ataque, né, por parte do governo, e agora ele quer aprovar a reforma da Previdência. Se essa reforma passar, os trabalhadores da nova geração não vão mais aposentar. Então acho que esse ato hoje representa o início de uma ofensiva que nós temos que dar contra esse governo e seus aliados, o Congresso Nacional, a grande mídia, o Congresso Nacional. Por isso que o nosso lema hoje é: se votar, não volta. Esse é o recado que a gente quer dar para os deputados. E se isso não for suficiente, eu acho que a classe trabalhadora tem que construir a unidade entre ela e construir uma grande greve geral, até a gente barrar essa reforma e o governo Temer. Na reforma da Previdência defendida pelo governo, ele quer aumentar significativamente a idade. Recua um pouco, mas a intenção dele é sacrificar em si o trabalhador comum, principalmente na idade do servidor público. Hoje vocês estão denunciando aqui nesse ato que vocês não concordam com isso. Nós estamos denunciando, nós não concordamos com essa idade mínima. O trabalhador vai pagar em média de 40 a 49 anos de contribuição para se aposentar. Vê que absurdo. E um trabalhador não vai ter um emprego fixo, o trabalhador vai ter época que ele vai estar desempregado. Essa reforma vai prejudicar o cálculo da aposentadoria. Por exemplo, Rogério, você no futuro, se passar a reforma, o seu cálculo de aposentadoria vai ser menor. Então essa reforma diminui o cálculo da aposentadoria, prejudica muitas mulheres, prejudica todo mundo. Bom, é o programa Agenda Minas que está aqui na cobertura exclusiva ao Dia Nacional do Aposentado. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua credibilidade. Sábado que vem nós temos um encontro marcado aqui. E qual o recado que você deixa para os nossos aposentados que tanto nos acompanham nesse programa? Olha, eu deixo um abraço e deixo o recado para não desanimar e vão lutar contra a reforma da Previdência. Vão comparecer no sindicato, nas suas entidades e vão à luta contra a reforma. Até sábado que vem. Programa Agenda Minas. Todos os sábados, às 10h30 na Band, você tem um encontro marcado com a cidadania. Apresentação: Rogério Reis. Você que trabalha em condomínios, em empresas de asseio, conservação e limpeza urbana de Belo Horizonte, pode contar com os serviços do Sindeac, o seu sindicato que oferece assistência médica com várias especialidades e um belo clube e até um hotel pousada na Praia do Morro, em Guarapari. Então, filie-se ao Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.